Imagina, este é o Raul. Oi. E este é o nosso espaço para conversas descontraídas sobre tudo o que nos apaixona. As nossas viagens, as nossas aventuras e, claro, a nossa vida a dois. Tudo isto sem filtros, portanto, senta-te, relaxa e junta-te a nós nesta conversa. Olá a todos, maltinha, bem-vindos a mais um podcast. Desta vez viemos cá para vos contar sobre a nossa aventura pelos picos da Europa. Uma aventura muito particular e vamos contar-vos tudo, desde o entusiasmo inicial para partirmos neste trilho que se chama o Anillo Vindio, até ao momento final em que optámos por desistir do trilho. E para quem não teve a oportunidade de ver, eu já tenho aqui assim um vídeo no canal sobre este trilho, onde vocês podem ver lá as paisagens, onde é que começamos, onde é que acabamos, onde é que terminamos, tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, malta, hoje estamos aqui assim para vos falar sobre a nossa experiência durante este trilho, portanto, venham de connosco. É certo? isso mesmo, bora. Pronto, como vocês já sabem e como se calhar já estão habituados, nós vamos fazendo aqui assim uma espécie de perguntas e respostas, ou seja, eu vou-te perguntando, tu vais respondendo e depois vice-versa, que é para, que basicamente são as dúvidas que mais surgiram às pessoas e que dá mais curiosidade, no fundo, para então respondermos. Eu vou começar, está bem? Ok, e tu vais respondendo. Pronto, bora lá. A nível de como é que nos preparamos para esta viagem? A nível de logística, material, quais eram as tuas expectativas? Fala um bocadinho então da tua experiência. Assim, para já, eu gostava de falar como é que a viagem surgiu, não é? Ok, isso foi uma ideia que nós vimos a pesquisar os trilhos, não é? Nós de X tempo fazemos trilhos, não é? Certo. Com um casal amigo, como vocês já viram. O mesmo casal que foi connosco ao acampamento de base do Everest, fazer o EBC, o Everest Base Camp. E pronto, e para uma próxima aventura não queríamos algo assim muito longe, muito nem distante, muito caro. Nem muito caro. Então surgiu encontramos o Anillo Vindio. Exatamente. Alguns na internet. Eu pessoalmente sempre tive muita vontade de ir aos picos da Europa. Sim, aliás... Há aqui uma pessoa que estava sempre a fugir dos picos da Europa, eu não percebo porquê. Sim, é verdade. Já há muitos anos que o Raul me dizia devíamos ir aos picos da Europa, devíamos ir. Nós gostávamos de fazer trilhos e... Sim, mas nem era muito até pela vertente dos trilhos, simplesmente querias muito ir aos picos da Europa, ou era mais pelos trilhos? Sim, também era pelos trilhos. Eu sei que é muito bonito, os picos da Europa são muito bonitos. Lembrou-nos um bocado a Suíça. Sim. Não é? Certas paisagens da Suíça são parecidas. Autênticas paredes, tudo muito verde, paisagens maravilhosas. E depois, como fomos também em maio, se calhar vocês, se conseguirem ver o vídeo que nós fizemos dos picos da Europa, vão ver que em maio estava tudo muito florido, era muito giro. Sim, vias muito verde, mas depois também tinhas as florzinhas selvagens, não é? Digo eu. Sim, é muito bonito. Pronto, então já há muitos anos que havia este desejo de fazer um trilho nos picos da Europa e pronto. Chegou a vez, não é, desse trilho, do Anillo Vindio. Este trilho é composto por 3 trilhos, não é? Há um grande, um médio e um pequeno. Nós fizemos o pequeno, que são 4 dias, o grande tem 7. Acho que são 9, se não me engano. 9, o médio tem 7, não por aí, vamos lá na TV. Mas nós optámos pelos 4 dias. Exigente, tinha 2 dias muito exigentes, ok? Em que os trilhos andavam todos por volta dos 17 km. Mas não é tanto pelos quilómetros que era exigente, era mais pelo acumulado. Pelo acumulado, sim, exatamente. Havia 2 dias que eram muito exigentes, que iam aos 1200 de acumulado, o primeiro e o terceiro. E depois também era muito técnico, como vamos contar a seguir. A nível de logística, nós decidimos ir um dia antes, ou seja, nós íamos fazer o trilho em 4 dias, decidimos ir um dia antes para fazer a viagem, nós somos da Póvoa de Varzim, ou seja, Póvoa de Varzim até Pousada de Valdeón, que é onde começa o trilho, e depois, a vir embora, também guardámos um dia para fazermos a viagem tranquilos. Sim, para termos assim um almoço, descansado. Sim, para estarmos completamente à vontade. A nível de equipamento, nós não comprámos grande coisa. Não é? Exatamente. A nível de equipamento nós já tínhamos praticamente tudo, desde
do acampamento base, do Everest, por isso não comprámos grande coisa. A única coisa que foi mais diferente desta vez é que tivemos que levar algumas refeições, Exatamente, noodles, atum, coisas assim, porque o almoço seria na montanha. Exatamente. Não é? Então teríamos que cozinhar, levámos algumas barritas, assim, uns snacks para comer ao Mas longo do o dia. pessoal que se quiser ver detalhadamente tudo aquilo Sim, que tens o levamos, teu vídeo, não é? também O tem aqui material. assim, um vídeo no canal com todo o material, ou seja, basicamente tudo que eu levava dentro da mochila para fazer este trilho. Portanto, lá tem tudo, desde Pronto, equipamento, e aí conseguem ver tudo. O que nós sim, levamos na alimentação, tudo e mais alguma coisa, malta. Levámos um bocado de mais, Exatamente. porque ela obriga a levar coisas a mais, não perguntem porquê. Se calhar, ou seja, quando vocês virem o vídeo sobre tudo o que eu levo na minha mochila para os picos da Europa, Cortem a metade. ainda podem cortar alguma coisa, não a nível de metade, alimentação, mas sim a nível de equipamento. Se calhar não precisamos de 3 t-shirts, faz de conta, se calhar 2 era suficiente, por exemplo. Mas fica ao vosso critério. Sim, porque não se esqueçam, não é? Vocês vão subir. O acumulado que eu falei levam este peso às costas, ok? De material extra. Por isso. Quanto mais pesada for a vossa mochila, Exatamente. mais peso São vocês vocês irão que a vão levar. carregar. Por Exatamente. isso, tenham atenção a isso, porque pode-vos fazer diferença. Por isso, 1200 de acumulado não parece muito, mas acreditem que é um esticão. Sim, porque E andas com tanto peso às costas. é 1200 de acumulado apenas em 4 km. Sim, mesmo assim, mesmo que fossem 17, tinhas que andar com ele, não é? Certo, Para certo. cima, Sim, por sim, isso sim. seria sempre exigente. Mas pronto, também não foi por aí que houve a tal que decidimos abortar. Exatamente. Mas pronto, e quais eram as tuas expectativas? Tinhas assim expectativas? Eu tinha grandes expectativas pelo Picos da Europa, porque eu fui vendo alguns vídeos, eu já sabia qual era a dinâmica do trilho? Do trilho. Vocês não? Porque vocês estavam assim um bocado. Vocês olhavam para os números e não. Passava ao lado. Não davam grande importância. Eu acho que eu tinha mais noção do acumulado e da dificuldade dos trilhos, porque também já andava a pesquisar há muito mais tempo. Sempre foi uma coisa que quis fazer, e então pronto, eu estava entusiasmado e ia vendo. E pronto, estava super entusiasmado, eu sabia da beleza dos picos da Europa, era Exatamente. famoso. Então pronto. E depois, a nível de, por exemplo, meteorologia, o que é que achas que nos dificultou? Não? É assim, os picos da Europa são famosos pela meteorologia, não é? Instável. Como é uma cordilheira que fica muito perto, relativamente perto do mar, ok? Da costa norte de Espanha, então o clima é muito instável, ou seja, aquilo tanto depressa está sol como de repente vem uma nuvem, chove, vem neve, então eles são conhecidos por ser muito instáveis e até são perigosos nisso, não é? Porque podes-te perder no meio da montanha, as indicações também não são as melhores. Exatamente. Melhor, não existem. Mas como tínhamos no GPS, pronto, a coisa compôs. Mas a nível da meteorologia, malta, é verem quase hora a hora no dia anterior, a ver se têm condições para fazer ou não. E muito provavelmente vão apanhar todas as estações num dia. Sim, o problema dos Nós apanhamos tudo. Não apanhamos, sim, no final ainda apanhamos chuva, sim. Calor, vento, chuva. Sim, sim. Faz parte. Mas por acaso, eu particularmente acho que não tivemos assim muito mau tempo. Não porque quem já ouviu falar dos picos certamente já ouviu falar do nevoeiro que aparece durante o percurso. E eu tinha um bocadinho medo disso, porquê? Porque a montanha é muito inconstante, o tempo na montanha é muito inconstante e de repente surge uma nuvem que vocês ficam dentro da nuvem e não conseguem ver por onde seguir, e há muitos casos de pessoas que se perdem precisamente por causa deste nevoeiro que impede de ver o caminho. E acho que nisso nós não tivemos... Não passámos assim por nenhuma nuvem, ou melhor, nenhuma nuvem nos apanhou. Depois já há outro sinal, não é? Que é quando passamos por uma nuvem, a temperatura baixa tipo 10 graus. Não é? E tens ali um choque térmico que pode ser chato. E depois mesmo, porque imagina, basicamente o tempo que apanhámos foi nublado, mas o nevoeiro não nos impediu de ver o caminho. Sim, exatamente. Isso também foi bom, porquê? Porque se não tivesse nublado, nós íamos apanhar ali uma tosta do caraças. Não é? Ia estar tipo muito calor a fazermos o canal da Treia e ia ser mais cansativo. Isso aí tivemos muita sorte. Exatamente. Porque se tivesse sol ia estourar
churricar ali, a fazer aquela encosta. Sim, mas por acaso, a nível de meteorologia, no primeiro dia não tivemos qualquer problema. Onde começamos a ter, se calhar, mais problemas foi no terceiro dia, mas já vos vamos contar mais para a frente. Sim, agora foi o motivo que até nos levou a desistir do trilho. O quê? Condições meteorológicas mais para a frente. Sim. Mas queres falar das etapas primeiro? Sim, se calhar começo por então descrever e falar um bocadinho sobre este trilho. Eram 4 dias, vocês já sabem. Exatamente, tal como vos já referimos, o trilho designa-se como Anilho Vindio. É um trilho de 4 dias e 63 km. Olhando assim, 63 km, easy. Sim, se fosse planinho, não era nada demais. Se fosse só pelos quilómetros, aparentemente parece ser fácil, mas não é bem assim. Basicamente, eu agora vou-vos descrever os 4 dias, início e fim de cada etapa, para vocês então terem uma ideia e se quiserem eventualmente um dia fazer este trilho, poderão depois então pesquisar um bocadinho mais. Pronto, basicamente o primeiro dia, e se calhar, e nós não dissemos isto, mas nós quando fomos para os Picos da Europa, nós ficámos então alojados a primeira noite no, como é que se chama? Caín, em Caín. Sim, Caín que fica... de Valdeon, Caín de Valdeon. Caín, sim. Pronto. Eu basicamente queria um alojamento em Pousada de Valdeon, mas na altura já não consegui arranjar, porque Pousada de Valdeon era onde nós íamos começar então, efetivamente, o trilho. Mas nós dormimos em Caín, fizemos uma viagem de mais ou menos 15, 20 minutos de manhã de carro até Pousada de Valdeon, e então o primeiro dia era Pousada de Valdeon até Vega da Rio, que era onde teria então o abrigo da montanha onde iríamos ficar a dormir. O primeiro refúgio, não é? Exatamente. Porque, malta, basicamente nós para fazer este trilho, e vocês têm a possibilidade de ficar em abrigos da montanha, ou refúgios, como queiram chamar, ou então acampamento. Nós inicialmente até pensámos acampamento, mas acampamento teríamos que levar a tenda. Mais peso. Tenda, mais peso extra, não quisemos ir por aí, preferimos então pagar um bocadinho mais e ficar nos abrigos da montanha. Portanto, os 3 dias, as 3 noites iriam ser em abrigo da montanha. Pronto, o primeiro dia é esse, e nesse primeiro dia foi onde tivemos, no fundo, o canal da Etreia, que se calhar se vocês pesquisarem um bocadinho mais vão ver o quão difícil. Queres falar um bocadinho sobre o primeiro dia? Sim, posso falar, se calhar, as dificuldades que tivemos no primeiro dia. Sim. Pronto, basicamente então, como eu referi, começámos em Pousada de Valdeon e os primeiros 9 km, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, iriam ser muito fáceis porque eram planinhos. Sim, sempre, até descia. Até descia vendo paisagens incríveis. Porém, tivemos um problema, que é, nós seguimos sempre o percurso e de repente teríamos que atravessar uma ponte para passar para a estrada, tipo estrada mesmo, onde passam os carros. Sair do trilho para passar para a estrada, era mesmo esse o percurso. Mas chegámos lá e a ponte estava danificada. Até estava fechada, eles puseram uma placa a dizer para não passar, que era perigo de cair. Exatamente, porque a ponte estava um bocadinho em mau estado, danificada, e então para as pessoas não caírem. Conclusão, nós só reparámos nesse aviso quando efetivamente chegámos à ponte. Sim. Onde, na verdade, deveríamos ter visto esse aviso muito antes, de forma a não irmos por esse caminho, irmos diretamente pela estrada, sempre, em vez de irmos pelo percurso. Segundo o que nos disseram depois, quando chegámos ao refúgio, o aviso estava cerca de 3 km para trás da ponte. Ou seja, nós, quando chegámos à ponte e a ponte estava fechada, nós teríamos que andar para trás 3 km, ainda por cima a subir, porque nós vínhamos a descer. Pronto. E nós chegámos lá e nós assim, não vamos atravessar a ponte, porque certeza a ponte que à frente ia ter um estreito do rio e dava para passar. Sim. Ainda por cima não era fundo ali. Pronto, e então o que é que aconteceu? Chegámos à ponte, optámos por não atravessar e nós assim, pronto, não vamos voltar para trás agora. O que é que nós pensámos? Vamos ver no GPS a ver se mais à frente existe outra ponte, sendo que no percurso estava indicado com um X a dizer não ides por aí, mas só que nós vimos no GPS que efetivamente mais à frente existia uma ponte que dava para atravessar então para a estrada, e nós, pronto, olha, vamos sempre em frente. Não, e houve outra coisa que foi onde tinha o X, onde ela disse, o X, o percurso tinha lá um X desenhado, bem indicado. No entanto, mais à frente tinha umas setas a rosa.
Exatamente. Não é? Isso também nos levou em erro. Nós vimos as setas em rosa, nós pensámos, olha, foi alguém que se calhar já passou por aqui, e eles viram que a ponta está danificada, então fizeram um percurso alternativo. Exatamente. Pensámos nós, na altura. Então ficámos assim um bocado confusos e decidimos ir em frente. E fomos sempre a seguir, o percurso cada vez mais difícil e mais instável, mas nós a seguir, Sim. até que chegamos a uma situação que se calhar aproveito para seres tu a descrevê-la, porque foste tu e o Cancela que até foram mais para a frente. Sim, o trilho estava a ficar técnico demais, ok? Demasiado selvagem, ou seja, não havia trilho já quase. Só havia umas pintas rosas de vez em quando e nós não percebíamos muito bem o que é que estava a passar. Então nós fomos mais à frente, subimos uma colina, que era onde as pintinhas iam. E nós chegámos ao topo da colina e era uma ravina, não sei quantos metros é que aquilo tem, mas era muito alto. Tinha uma ravina sem proteção nenhuma. Aquelas setas, o que eram? Era da Telefónica, ou Telefónica. Sim, da rede de telecomunicações. Era rede de telecomunicações, que era o trilho até um poste de telecomunicações. Ficava no meio de uma encosta, no meio da montanha e pronto. Conclusão. Voltámos para trás. Tivemos de vir para trás. Este trilho super técnico, difícil, tivemos que o fazer todo para trás. Exatamente. Na brincadeira perdemos 2 horas. 2 horas de atraso, exatamente. Fizemos mais ou menos 200 de acumulado, logo aí. Pronto, nós queríamos começar cedo para chegar cedo, para termos tempo para fazer o canal de treia, que era um momento difícil do trilho. Pronto, aí perdemos 2 horas, as 2 horas que nós tínhamos supostamente de avanço. Gastámos-las aí e pronto. O que é que tivemos que fazer? Voltámos para trás. E atravessámos a ponte danificada. E arriscámos e passámos a ponte. Eu, como era mais pesado, fui à frente, por isso era safe. Se eu passasse, vocês passavam todos. Mas correu bem. Exatamente. Portanto, malta, atenção. Estava pronto, estava... A primeira parte da ponte estava ok, a segunda estava um bocadinho danificada, as tábuas estavam Sim, mas não era ao ponto de partir nem cair. Sim, mas malta, não recomendamos, atenção, ok? Isto fica um aviso, não recomendamos. Malta, se estiverem nestas alturas, vão logo sempre pela estrada, sempre pela Exatamente. Estrada. Até porque não ganham muito aí pelo trilho, porque o trilho vai pela floresta e fechada, vocês não veem paisagens, por isso... Logo pela estrada vocês conseguem ver mais paisagens e tudo. Tenham só cuidado com os carros. Com os carros e com o Sim, porque aquilo é curva contra curva. Sim, porque ali há muitas motas, há muitos carros, alguns vêm com velocidade, a curva contra curva pode ser perigosa às vezes, por isso tenham cuidado. Mas pronto. Sempre visíveis. Basicamente, então, começámos dessa forma, começámos logo mal. com um atraso de 2 horas. Depois passámos por Caín, onde tínhamos dormido, e eu acho que o nosso erro foi isso, já que estávamos em Caín, começávamos em Caín. E poupávamos ali logo muitos quilómetros. Porquê é que não fizemos isso? Nós ficámos a dormir num sítio em que o trilho ia passar lá, então decidimos voltar para o início do trilho. Não seguimos logo de Caín, porque no último dia iríamos andar muitos quilómetros. Íamos ter que fazer 20 e tal quilómetros, pronto. E pronto, em vez de 13 fazíamos 20 km. Então nós decidimos distribuir um mal pelos dias, não mal pelas aldeias, como se diz, e pronto, e decidimos ir para a pousada de Valdeão. Sabendo agora, né, teríamos começado logo em Caín. Sim, teríamos começado logo em Caín, acho que era o que fazia mais sentido. Exatamente. Até porque depois era a descer. Exatamente. Pronto, depois então passamos por Caín, seguimos depois a rota dos túneis. Sim, é muito bonita também. Antes de iniciar então o canal de treia, o famoso canal de treia, optámos por almoçar. Nesse dia, malta, eu estava tão nervosa com o canal de treia que eu tive que empurrar a comida com todo o custo, porque não estava a passar. Sim, mas era importante comer, porque sim, senão... por isso é que eu me obriguei a comer, porque eu com o sistema nervoso, quando estou assim muito nervosa, nem consigo comer. Mas pronto, obriguei-me a comer e depois começamos o canal de treia. Quando eu vi que ele começa logo daquele jeitinho,
Malta, Sim, bastante. Vamos ter que fazer 1200 de acumulado em 4 km. É o que é? Aquilo vai ser sempre para subir muito. Sim, mas recomendação, levem água, muita água, pelo menos. Sim. Sim, porque, atenção, nós não apanhamos muito calor, porque se tivesse muito calor... Mas também nós, como nos atrasámos, íamos apanhar a hora do almoço, não é? Mas éramos para começar relativamente cedo o canal de treino, Sim, para fazer com tempo. Sim, era suposto começarmos ao meio-dia. Sim, começámos. Mais ou menos. Para 1, 2. 1h30, 2. Pois, então. Mas pronto, mas também não se esqueçam de uma coisa, quanto mais água levarem, mais peso. Ok? Sim, mas aí é o peso é bebendo. direto. Sim, mas é ir bebendo pelo caminho. Está bem, mas levas o peso no mesmo. Pronto, a outra dica é levarem também tipo energéticos, eu não sei se vocês têm ou não, ou se costumam consumir. Géis energéticos para subir. Exatamente, porque houve ali uma parte em que eu já estava completamente de arrasto, descansada e tomei um e ajudou-me bastante. Deu-me logo assim um boost de energia. Sim, aquilo é exigente, malta. Aquilo são 4 km, 1200 acumulado, não há milagres, aquilo sobe muito. O piso no início é fixe, é tipo relva, tipo encosta. A primeira parte é bosque. É tipo um bosque. Depois começa a ficar mais técnico, começa a ir para pedras. O que é chato no meio disto tudo é não há indicações de nada, vocês têm que andar com GPS. Pode não parecer uma complicação extra, mas quando já estão com esta subida, já estão cansados, terem que orientar-se pelo GPS, às vezes o GPS também se baralha, em montanha, ver qual é o melhor percurso para subir aquela encosta tão íngreme. Pronto, é chato não ter estas indicações. Por acaso... Isto é uma das coisas que também não entendo, não nos gostava nada. Porquê? Não é? Sim. Porque, aliás... E acho que é mais por isso que o trilho se torna perigoso. Sim. Porque aquilo já é perigoso em algumas zonas da subida, não é? Em que nós temos que subir, nós subimos perto de uma cascata, em que tivemos que subir em 4 apoios, de gatas, literalmente, que parecia que estávamos a escalar. Mas fazer isso e não ter indicações, vocês vão, quando é a primeira vez que o fazem, vão sempre com aquele receio de será que é este o caminho que Exatamente, eu porque depois vocês... Isto é um caminho sequer. Porque depois chegámos a um certo ponto que eu estava assim, fogo, nós estamos a arriscar vir por aqui e se não for por aqui temos que voltar tudo para trás. Sim, exatamente. E então era esse tipo o meu medo, era... Então o que nós fazíamos era onde nós subia mais à frente e íamos passados para não termos os 4 que subir e os 4 que descer, então íamos ligeiramente espaçados, onde nós ia mais à frente, tipo um batedor e tentava ver se o caminho era por ali. Pronto, depois dessa cascata apanhámos umas bandeirinhas, tinha lá por causa de um evento qualquer que não é suposto, disseram-nos que não é habitual estarem lá estas bandeirinhas, mas o que é certo é que estas bandeirinhas ajudaram muito, porque era mesmo uma preocupação, nós sabíamos, ok, é este o caminho, ok, foi um descanso para nós. O caminho foi duro na mesma, piso técnico, muita pedra solta, muita subida, passámos por ao lado de muitas ravinas, alguns percursos assim um bocado perigosos, principalmente se estiver molhado. Com as bandeirinhas já ajuda muito. Ajuda imenso, exatamente. Coisa boa é que estão sempre rodeados por paisagens incríveis. Sem dúvida, mas chega ali a uma altura de stress que vocês já não conseguem ver a paisagem à frente, falo por mim, eu só pensava, porra, quero acabar este dia. Sim, porque os 1200 custam a passar, não é? Fogo. Eles demoram tempo. Para mim, nós guardem aí umas 4, 5 horas. Nós perguntávamos quanto de acumulado é que falta? Ainda nem a meio vamos, ainda nem a meio vamos, ainda nem a meio vai. Eu só me lembrava disso, eu ficava frustrada. Mas eu já andei tanto, como é que nem a meio vai? São 1200 metros. Mas pronto, olha malta, lá fizemos, lá conseguimos. Quando chegamos ao final do canal da Treia e eu vi a plaquinha a indicar que o canal da Treia era para ali, ou seja, quando passasse a plaquinha era o fim do canal da Treia e eu, graças a Deus. Mesmo o final, depois de passarmos por esta placa que ela disse, é plano, ok? Não tem qualquer tipo de acumulado, só que o piso é muito técnico, mesmo assim, vocês já andam por cima aquilo são paredes graníticas, ok? Aquilo é só granito, e então vocês já andam de pedra em pedra, aquilo não tem um trilho traçado, percebem? Aquilo vocês já andam mesmo montanha dentro e andam de pedra em pedra, por isso... Exato. Mesmo essa parte foi cansativa.
Exatamente. Não foi? Porque já depois de subires aquilo, Sim, ainda tens já que andar de pedra em estávamos pedra, teres o discernimento onde pões os pés para não cair. E depois nós tivemos um problema que é, nós tínhamos que teoricamente chegar antes das 7 para conseguir garantir o nosso jantar. Conclusão, quando nós chegamos ao abrigo da montanha, faltavam mais ou menos 10 minutos para as 8 e nós assim, pronto, olha, os nossos colegas ainda vêm aí atrás, não quero saber, vocês como chegaram antes das 8 ainda conseguem jantar. Eles depois comem se quiserem, não sei o que mais, tipo, Sim, muito exigentes. E nós já estávamos completamente saturados, tipo, cansados. Isso é um desabafo que nós podemos fazer aqui, que é, principalmente nesse refúgio, que foi o único que nós tivemos. Foi uma falta de empatia tão grande, depois cheia de regras, antipáticos. Mas as regras, em parte, eu percebo, não é? Porque senão, se cada um fizesse... Eles exageravam muito, era do género, não podemos ter luz, não podemos ir à casa de banho, não podíamos ter um cobertor, não podíamos escolher as camas, não podíamos... O pequeno almoço era todos à mesma hora. E muito tarde. O jantar, ou chegávamos antes das 8 ou ficávamos sem jantar. Sim, porque o jantar era servido mesmo às 8. Sim, mas havia toda jantar, a gente... havia comida. Nós depois de jantar, nós depois de estarmos lá e de jantarmos, havia comida. Não percebo qual era a necessidade de estar com... É que nós para chegarmos àquela hora é porque o dia não nos correu bem. Isso é óbvio. E nós chegámos lá primeiro, não é? E dissemos que o dia não correu bem. E reparem, eu perguntei se podíamos trocar de roupa e ela disse-me para trocar a roupa lá fora. Tipo, lá fora estavam tipo, sei lá, 3 graus, 4. Não era lá fora. Aquilo basicamente é um hall de entrada. Que é aberto. Que é aberto. Sim, simplesmente é tapado em cima. Percebem? Estas pequenas coisas, ela podia-me dizer para ir à casa de banho ou para ir ao quarto. Não. Ela nem me deixava ir para o quarto? Sim, não se pode levar nem mochilas para o quarto, nem nada. A única coisa que se podia levar para o quarto era o telemóvel, carregador de telemóvel, saco de cama e é só. É que parecia que nós não estávamos a pagar. Sim, parecia que nós estávamos lá por favor, mas a falta de empatia foi tão grande, ela só se preocupou se estava tudo bem e ligarmos aos nossos familiares. Porque de resto, tipo, não gostei. Não gostei do nada. atendimento. Não foi? Sim, da forma de tratar as pessoas. Foi tipo, havia regras para tudo, parecia mesmo que não estávamos a pagar. Havia regras para tudo. Não digo que as regras não sejam precisas, nem sejam ser cumpridas, mas tão restritas. Por exemplo, esse aí do jantar. Se não chegarem às 8 não comem. Como assim? Imaginem, havia comida suficiente para muitas pessoas, até porque nós tínhamos pago o jantar de antemão. Por isso, ou melhor, tínhamos avisado que queríamos jantar de antemão, não é? E se nós estávamos lá a dizer que eles vinham, só que se não chegar às 8 não comem. Eu vou dar-te uma explicação para tentar amenizar. Imaginem, eles basicamente fazem a comida para toda a gente ao mesmo tempo e toda a gente é servida. Tipo, não chegas lá e podes escolher o que queres comer. Não. Simplesmente o que eles fizerem bom fazem para todos. A única coisa que fazem é, quando estás a preencher o formulário, perguntam se tens alguma alergia ou se és vegan. É a única coisa que fazem. E depois, para os vegan é tudo a mesma comida, para os não vegan é toda a mesma comida. E então, eles do género, tipo, eles não vão fazer um bocado para estas pessoas e outro bocado para as pessoas que chegam mais tarde. Não, eles cozinham para toda a gente ao mesmo tempo, mas podiam depois aquecer, percebem? Sim, ou guardar um pratinho daquela comida. Não é... Foi assim um bocadinho antipática, vá. Não, foi mesmo falta de empatia. Não gostava nada. As pessoas estão ali, tipo, toda a gente tinha uma boa onda, toda a gente que estava lá eram pessoas simpáticas. Não percebi. E depois havia regras para tudo, ela cortava a luz, ela cortava o aquecimento, ela cortava tudo. Sim. Não estou a dizer que não fosse cortar, não precisa de dizer daquela forma. Sim. Ela disse, eu ponho agora ou se não corto. Sim, e depois houve uma parte em que ela tinha lá... Está bem, corta para aí. Ela tinha lá água, uma jarra com água. Sim. E ela disse, mas durante a noite não podem beber esta água, se quiserem vão lá fora buscar e encham as vossas garrafas. Esta aqui não é para beber. Sim, enfim, horrível. Parecia que mesmo que não estávamos a pagar, e mesmo que não tivéssemos a pagar, por exemplo, eu faço uma analogia direta com os caminhos de Santiago, as pessoas eram muito mais simpáticas. Sim. Mesmo para aqueles albergues nós ficámos de doação. Eram muito mais simpáticas, mas pronto.
Assim, feito uma leitura geral, esse refúgio para mim não sei se não acampava. E depois, ainda para mais, nós vínhamos de uma onda em que já estivemos nas tea house nos Himalaias. Sim. Conclusão, nós nos Himalaias, por amor de Deus, tratávamos-nos como se nós fôssemos ali assim os Sim, as reis da condições coisa. não eram piores Sim. do que estas, só que as pessoas eram diferentes, eram simpáticas. Sim. Só o facto de dizermos que queremos água e eles dão-nos água, ou oferecem-nos água, ou podem encher aqui, podem ir ali, não podem, se querem ter que ir lá fora, à fonte. Sim. Pá, é o atendimento. O atendimento. O atendimento muda falta de sempre. empatia, E nós já falamos muito sobre isso, que é, apesar de, mesmo durante as viagens, nós até podemos gostar muito de um sítio, mas quando nos cruzamos com pessoas com a qual não nos identificamos ou temos uma má experiência, acho que marca mais do que propriamente termos gostado daquele sítio. Sim, exatamente. Não é? Acho que são as pessoas. As pessoas. Por isso é que eu gosto tanto da Ásia. Sim, a Ásia é do especial. Sudeste Asiático, é especial, que é, Sim, a Ásia é tipo, as especial pessoas tipo, são tão carinhosas connosco, São simpáticas, são muito sim. simpáticas. Não era aquela falta de empatia nesse refúgio. Exatamente. Deixamos mesmo mal. Pronto, basicamente então esse foi o primeiro dia, malta, como vocês estão a ver. Foi caótico. É caótico. Foi fixe. Depois... Paisagens incríveis, atenção, vemos de tudo. Até cabras no meio do monte. Exatamente. E uma paz incrível. Muito fixe. Exatamente. Segundo dia seria então de Bega Dario, que era onde ficava esse refúgio, até Bega Redonda. No entanto, foi neste segundo dia que nós optámos por desistir do trilho a meio. Sim, neste trilho nós começámos desde o refúgio e depois sempre a descer até aos lagos de Covadonga. Os lagos de Covadonga. Exatamente. Percurso super giro, fácil. Sim, fácil. Quer dizer, fácil. Havia ali umas partes em que o piso também era assim meio técnico, mas nada exigente. Fazia-se na boa. Muitas vacas. Sim, muitas vacas. Mas, como eu estava a dizer... Muito bonito também. Nós, então, nessa noite no Vega Dario, nós estivemos lá com dois senhores espanhóis que estavam a fazer o mesmo trilho que nós. Eles viram-se para nós e perguntaram: vocês trouxeram crampões? Nós, não. Para quem não sabe, crampões, malta, são aqueles picozinhos que se mete debaixo das sapatilhas, das botas, que é para não escorregar na neve, que depois agarra a neve e vocês não escorregam. E nós, não, porque ele, porque no terceiro dia, como vocês vão andar acima dos 2000, há muita probabilidade de apanharem neve. Tinham que ter trazido os crampões. Sim, nós no primeiro dia já tínhamos visto as montanhas ao fundo e estavam com neve. E nós, não sabia. E ele, sim, Por acaso também não temos, mas... E ele assim, é que se das duas uma, ou vocês apanham neve e poderão ter a probabilidade de andar com neve acima do joelho, se ela estiver fofinha, ou então, se ela já estiver dura, vocês escorregam. Se já tiverem gelo. E eu, olha, era só o que mais me faltava. E lá, ainda para mais, nessa zona existe ainda algum acumulado. E eu, eu ontem fiz o canal da Etreia, porque isto foi de manhã ao pequeno almoço. E eu assim, eu ontem fiz o canal da Etreia sem neve, aquela porra custou como tudo. E imagina fazer então no terceiro dia a subir e a descer com neve. No terceiro dia não era tão íngreme como... Mas ainda assim, com neve, a neve dificultava imenso. Sim. Pronto, e então eu fiquei assim um bocadinho assustada, toda a gente ficou assim um bocadinho assustada. Sim, e optámos por não prosseguir. E então a nossa ideia era o quê? Era eventualmente fazer o segundo dia completo, ficar a dormir no refúgio então em Bega Redonda e depois voltar a descer até aos lagos, onde iríamos apanhar um táxi para a pousada de Valdeão, que era onde tínhamos o carro. Sim. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque nós chegamos aos lagos de Covadonga, o Cancela também já estava doente. Sim. Pronto, e achámos melhor optámos cancelar e abortar então a missão. Chegamos aos lagos de Covadonga, fomos almoçar e depois apanhámos então um táxi até à pousada de Valdeão. Sim, foi uma decisão difícil. Como é que te sentiste? Bem, porque imagina, isto não era uma coisa que eu queria fazer como era, por exemplo, subir ao base camp do Everest. Uma coisa era eu ter que desistir no acampamento base do Everest, em que eu paguei milhares de euros para conseguir estar lá. Outra coisa é os picos, os picos estão aqui ao lado.
Eu a qualquer momento consigo voltar lá e fazer. Sim, Como sim, se sim, é costuma verdade. dizer, a montanha não sai do sítio. Sim, sim, é verdade. Não é? Não é algo que fique no outro lado do mundo. Sim. Percebes? Sim, Por sim, isso, para mim está tudo ok. Eu confesso, eu fiquei um bocadinho frustrado, porque era uma coisa que eu que já queria fazer há muito tempo, não é? Mas depois, dadas estas condicionantes todas, não é? Acho que era só Estúpido. era uma irresponsabilidade fazer o terceiro dia sem crampões. Podia dar, podia não dar, nós não sabemos. Ainda por cima, um clima tão instável como nesta mudança, acho que fizemos bem. Eu no início fiquei um bocado frustrado, mas depois rapidamente, mesmo lá, percebi que sim, era a decisão mais acertada, não perdi muito tempo com isso. Sim, porque imagina, tu poderia até correr bem, mas também se corresse mal, depois ficavas ali assim a pensar. Sim, era uma irresponsabilidade. Olha, e disso aí queres falar de todas as etapas ou podemos Sim. falar já dos aspectos finais do trilho? Pronto, eu se calhar agora começo só, digo rapidamente qual seria então as outras duas etapas, só para terminarmos este assunto e vocês terem conhecimento então das etapas. O terceiro dia passaria então a ser de Bega Redonda a Bega a Banho e o quarto dia Bega a Banho, Pousada de Baldeão, porque isto é um trilho circular. É circular. Exatamente. Pronto, queres então falar tu? Sim, posso falar que é nós já fizemos alguns trilhos, malta, já fizemos muitos em vários pontos do mundo até. E este foi dos que estiveram, foi dos trilhos em que esteve, como é que é dizer, pior organizado, não é? Sim. Não tinha marcações. A informação oficial não é grande coisa, muitas das vezes não está atualizada, não há um registro, percebem? Não há um registro de que vais fazer o trilho, ou seja, ninguém sabe que tu vais fazer o trilho se tu não disseres a pessoas próximas, percebe? Normalmente há um registro, há um checkpoint, exatamente, há um alguém ponto a de dizer, checkpoint. exatamente, há um ponto a dizer, olha, sim senhor, ele está na montanha. Não digo tipo andarem contigo ao colo, nem darem-te um GPS, só colocarem lá o teu contacto de emergência e alguém estar ciente que tu estás na montanha, porque acontecem muitos acidentes nos picos da Europa e acho que seriam evitados com uma melhor organização. Sim. Nem que se pagasse Exatamente. um FII, mesmo para a conservação das montanhas, acho que seria super útil. E as marcações, umas simples pinceladas de uma cor qualquer nas rochas, fazia toda a diferença. Eu não me importava de pagar Eu também não. para eles conservarem melhor e cuidarem daquilo. Mesmo a ponte, como vocês virem, a ponte tinha aquele estado de que não ia ser consertada tão cedo. Não era? Porque eles deram-se ao trabalho de vedar aquilo bem, nós saltámos a vedação. A ponte não estava caída, percebem? Mas tinha aquele aspecto de que não ia ser arranjada tão cedo. Eu preferia pagar para fazer isso. Aliás, nós fizemos aquela rota dos túneis, não é? A rota dos túneis em Espanha, sim. Foi super bem organizado, nós pagávamos para ir para lá, foi excelente, super bem organizado, também preenchemos a papelada com contactos de emergência, deram-nos um mapa, mas nem precisavam de dar um mapa, nós já tínhamos GPS, nós sabíamos o trilho, pelo menos aquilo está marcado, haver um checkpoint, uma coisa mais a sério, percebem? Porque já que estamos em montanha, não é? E tendo em conta que todos os anos nos picos acontecem desastres, não é? Isto era evitável. Era fácil evitarem isso, não exigia muito investimento. Porque, por exemplo, malta, como eu estava a referir, nos picos, além destas condicionantes todas, de não existir marcação, não existirem checkpoints, vocês não têm rede praticamente o percurso todo do trilho. Sim, não há nada. Conclusão, não há nada. Durante esse primeiro dia, quando nós estávamos no canal da Treia, o tal abrigo da montanha mandou-nos mensagem a perguntar se sempre vêm jantar. Obviamente que eu não respondia, porque não tinha rede. Claro. Ou vocês têm daqueles telefones de satélite, que não é o caso. Acho que não justifica o investimento.
não tens hipótese de contactar ninguém, mesmo em caso de azar. Se vos acontece caem ou se acontece alguma coisa, Não conseguem contactar. vocês não conseguem ninguém. contactar ninguém, têm que subir ou descer a montanha. E acho que era uma coisa tão simples e ainda por cima dava muito bem para fazer, porque há ali sítios claramente em que tu tens que passar ali, não há hipótese, principalmente nessa rota dos túneis, logo na rota dos túneis não te lembro do percurso, sei que ele a seguir é o Caim de Valdeão. É Ruta de Cares, é parte da Ruta de Cares. Pronto, aí é uma parte estreita, era terem uns checkpoints para quem está a fazer este trilho, pelo menos, ou estes grandes. Acho que fazia todo sentido, nem que seja para guardar os dados, para saber que estás na montanha, que se não chegares a X horas ao refúgio, lançar um alerta, porque evitava-se tantos azares que acontecem todos os anos nos picos da Europa. Eu percebo a vibe ambientalista, eles dizem que em picos és picos, um bocadinho fazes parte da montanha, inversão, não sei o quê, mas se alguma coisa corre mal, o que é que importa picos seres picos? Mas caraças, não é por teres uma indicaçãozinha numa pedra a dizer que o caminho é por aqui, ou as bandeirinhas que tinha que ia estragar alguma coisa ou ia fazer alguma coisa. Malta, eu sou em regra meio contra os passadiços, não gosto de passadiços porque acho que é uma invasão Nós temos uma opinião diferente disso, não é? Sim. Mas acho que os passadiços é uma coisa muito agressiva para habitar e permite muita gente ir lá, gente boa, mas gente má. Nós já passámos em sítios com passadiços em que estava tudo cheio de lixo, num mínimo de respeito. Também houve o contrário, como é óbvio, há pessoas boas também. Mas eu nem estou a falar de passadiços, estou a falar de uma marcaçãozinha que faria toda a diferença num trilho assim tão exigente do ponto de vista técnico. E a segurança, acho que fazia toda a diferença. Exatamente. Até porque não se gastava tanto os meios de resgate, não é? Exatamente. Mas pronto, isso também nos iludeu um bocado. Sim, por isso é que ficámos assim um bocadinho também desiludidos e frustrados com... Sim, foram as pessoas que não... Por acaso tivemos azar nesta viagem, tudo que era pessoas assim de lá não tinham empatia nenhuma, não eram simpáticas. Raras exceções, mas sim, em mesmo regra geral depois, não era quando abortámos a missão então do trilho, optámos por fazer basicamente uma road trip gastronómica pelos picos, comer e beber, e regra geral não apanhámos assim pessoas muito simpáticas. Não sei. Não havia poucas. Por acaso, nunca tive... A exceção foram... uma ou outra pessoa num restaurante qualquer, mas mesmo assim... Sim, de resto era tudo pessoas muito frias, não é? Meio antipáticas. Não sei se é normal dessa região, foi a primeira vez que fomos. Sim. Podemos ter tido azar também. Sim. Porque há pessoas, por exemplo, que também acham que os húngaros são muito frios e nós adoramos. Portanto, acho que vai depender muito de experiência para experiência, mas efetivamente tivemos muitas experiências menos boas. Mas malta, que não seja por isso que vocês não façam o trilho nem visitem os picos da Europa, ok? Vale super a pena. As paisagens são maravilhosas. Nós tivemos uma má experiência com as pessoas. Acontece, não corre sempre tudo bem, tudo maravilhoso. Até cá em Portugal isso acontece. Sim. Portanto. E é como tu dizes, a montanha está lá à nossa espera. Agora temos que ver quando é que vamos outra vez para fazer. Sim, este ano está crítico, mas quiçá noutra altura. Sim, ou para o ano, ou assim. Tenho que ir convencer. Olha, o nosso gatinho está para aí a ressonar, não está? Não sei, está aqui em baixo a dormir. Pois, bem pareceu. Quando tu não te lembras assim também do canal de Treia? Voltamos lá. É isso, malta. Pronto, e agora se calhar também para vocês terem conhecimento disso, faço aqui assim uma breve abordagem sobre a nível de preços dos alojamentos, da alimentação lá e dos pequenos almoços. Sim, que é a alimentação. Pronto, basicamente eu tenho aqui assim então apontado: a noite nos refúgios fica 18€ por pessoa e vocês ficam a dormir num beliche. À data do vídeo. À data do vídeo, ficam a dormir num beliche, se quiserem até podem ver como é que é o beliche. Aquilo basicamente são, tens primeiro e segundo andar e havia até um lado cada tinha terceiro. Tem 4 camas seguidas e vocês dormem tipo, nós neste caso dormimos os 4 juntos. Com uma pessoa antipática e falta de empatia incluído. Depois o pequeno almoço fica 7 a 8€ por pessoa.
varia de refúgio para refúgio, ou é 7 ou é 8. Depois o jantar fica 18 euros por pessoa. Se quiserem tomar banho, só é possível se conseguirem chegar lá antes das 16 horas, tem um custo de 4 euros por pessoa. Portanto, isto dá um total de 18 mais 18 do alojamento, mais 18 do jantar, 36, mais 8 do pequeno almoço. Façam as contas, que isto é de manhã. E vocês perguntam, e tal, o jantar e o pequeno almoço eram incríveis. Não eram, malta, eram lentilhas cansadas no jantar, que àquela hora, conforme que estávamos, qualquer coisa ia saber bem, e de manhã era pão seco, torrado, com café. Também tens noção que estás na montanha, não é? É preciso carregar as coisas para chegar lá. Tudo bem, então porquê que nos obrigou a sair a tomar o pequeno almoço às 8? Pois, isso por acaso eu não Isso foi outra bem. coisa que também... Nós gostamos de sair cedo, quando fazemos assim trilhos, ou seja, o mais cedo possível. Sim, e obrigou-nos a tomar o pequeno almoço às 8, porque tinha que ser todos juntos, porque tinha que ser o pequeno almoço, porque... E nós pensámos, porra, isto aqui vai ser tipo um pequeno almoço de hotel. Vai ter ovos, vai ter bacon, vai ter tudo o que nós temos direito. Chegamos lá, era pão cansado, torrado, com manteiga e café. E café, sim. Porra. Mas pronto, é isso, malta. Mas por acaso que eu estava a dizer, nós normalmente costumamos, quando é assim para trilhos, mesmo no Everest, e assim toda a gente saía por volta dessa hora, que sim, muito cedo. Acordávamos às 6 para tomar o pequeno almoço 6h30, estarmos a sair às 7. Aqui o pequeno almoço só era servido às 8. Ou seja, nós quando chegamos aos lagos de Covadonga, já era hora do almoço. Sim. Portanto, já era tarde. Era muito tarde. Só que nós estávamos habituados. Eu não gostei muito disso, mas pronto, é que nem sequer tínhamos a opção de tomar o pequeno almoço mais cedo. Sim. Pronto, depois então, dicas para fazer este trilho em segurança. Na minha opinião, eu vou dizer as 3 fundamentais. Levem GPS, porque não há rede. Levem muita água, porque vai haver ali zonas que, principalmente tipo Canal da Treia e assim, levem pelo menos 1,5 litro, 2 litros, na minha opinião. Não exagerem, senão vou ter que carregar. E depois, não vão sozinhos. Sim, essa é fundamental. Há outra, digam a alguém que vão, alguém de lá. Sim. Nós dissemos aos alojamentos dizer que íamos. E à vossa família, avisem alguém que vocês vão, porque não vão saber de vocês. Exatamente, e deixem a vossa localização, e assim nós fizemos isso. Pronto, depois então, se calhar já falámos um bocadinho, mas deixa aqui assim tipo um resumo. Quais foram os teus momentos preferidos? O que é que tu mais gostaste? Foi das paisagens, principalmente na paisagem ao longo do Canal da Treia, como vais parando para respirar e pronto, e para ver o caminho, não é? Também acabas por desfrutar toda a paisagem, é incrível, é muito bonito. Pronto, e acho que uma coisa que eu também gostei, agora olhando para trás, é um bocadinho a superação. Não é? Tipo, se calhar para muita gente o Canal da Treia pode ser fácil, mas eu não achei fácil, achei bastante difícil. Sim, e o facto de o ter feito, para mim, é uma questão de superação. Boa! Acima! Não achas? Sim. Não é? Porra! Eu fiz aquilo, meu! Pronto, ok. Aqui é o meu momento de... Pô, o que queres que eu te diga? Mas tem que eu vou fazer outra vez. Certo. Mas não dá para fazer. Não dá para ir de helicóptero até Vega da Areia e depois fazer o resto. Pronto, e basicamente então, deixa-me cá ver o que é que falta falarmos. É isso, malta. Não deixem de fazer nem de visitar os picos da Europa. Vale muito a pena. As paisagens são maravilhosas. Vocês não sabem o que estão a perder. Não levem a nossa experiência como regra, porque pode ter sido a exceção. Exatamente, okay? aliás. Podemos ter apanhado as pessoas erradas, no momento errado, nós não sabemos, aquilo foi só um momento. Esta foi a nossa experiência, não deixem de fazer, por favor, o Anilho Vindio, nem de visitar os picos da Europa por causa desta nossa experiência. Porque mesmo nós vamos voltar. Exatamente. E malta, e mesmo que não queiram fazer este trilho, existem muitos outros trilhos para fazerem nos picos da Europa. Muitas road trips também. Muitas road trips, muitas road trips gastronómicas também.
Malta, há muita estrada lá por percorrer, lindíssimas. Nós só fizemos uma parte dos picos da Europa, ainda há muitas mais. Olha, vale um muito a trilho pena. fácil e giro é Ruta de Caras, se Sim, quiserem Ruta de fazer. Caras é bonito É também, muito muito bonito interessante. e fácil, portanto dá para qualquer pessoa, mesmo sem a preparação física. Sim, conseguem é fácil. perfeitamente. Sim. E pronto, esta E a nível de recomendação. paisagens, é incrível, tanto Caín, Pousada da Valdeón. E é isso, maltinha. Nós estamos aqui assim com muito sono hoje, estamos cansados, mas tínhamos mesmo que gravar este vídeo, portanto, aqui estamos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, porque realmente foi um esforço conseguirmos gravar este vídeo. O Subscrevam. meu marido está aqui assim de direto, ele já não dorme há mais de 24 horas. Sim. Portanto, deixem o vosso likezinho, o vosso comentário, subscrevam se ainda Vejam não os dois fizeram. vídeos que nós dissemos, ok? Um é tipo um vlog durante esses 4 dias, o outro, até acho que foi antes desse, que é todo o material que nós levamos para lá, Exatamente. na mochila, ok? Se estiverem a pensar fazer, vale muito a pena. Considerem só que para a próxima não levaríamos tanta coisa. Exatamente. E pronto, malta, se vocês tiverem mais sugestões de vídeos para temas de podcast ou mesmo vídeos que queiram que nós gravemos, deixem nos nossos comentários e até ao próximo vídeo. Vemo-nos por aí, malta. Tchau. Tchau.